gostava de partilhar convosco uma reflexão, ainda que breve, sobre a merecida classificação a Património Mundial que ocorreu recentemente do Palácio de Mafra e do Santuário do Bom Jesus de Braga. Esta classificação foi merecidíssima em qualquer um dos casos, são dois elementos do património arquitetónico português e que foram classificados naturalmente dentro do critério 4, que classifica património mundial relevante para um determinado período histórico. Esta classificação diz Mafra que pecou por tardia porque está pronta há 10 anos e, portanto, que era possível já ter acontecido. Mas a reflexão que queria partilhar convosco não é tanto sobre o merecimento, que esse não está em causa sequer, porque são dois edifícios e duas histórias e todo o seu envolvimento absolutamente extraordinários daquilo que é o património português, mas gostava de partilhar convosco um outro aspecto que tem a ver com a crescente litoralização da classificação do património em Portugal. Nós sabemos a localização geográfica de Braga, a localização geográfica de Mafra e de todo o restante património mundial que está classificado no nosso país. Sabemos também que desde 2016 que existe uma lista indicativa daquele património que pode ser classificado durante os próximos 10 anos e ao olharmos para esta lista e ao confrontar esta lista com aquilo que são atualmente os sítios classificados, percebemos que naquilo que é o interior do país temos Elvas, temos Val do Coa, eventualmente o Alto Douro Vinheteiro, Guimarães, que já não é tão, mas enfim, muito próximo também do litoral, e eventualmente Évora. Depois disso, todos os grandes edifícios classificados estão muito mais próximos do litoral e aqueles que constam da lista identificativa para classificar nos próximos 10 anos são também eles muito junto ao litoral. Aquilo que eu gostava de partilhar convosco em relação a esta reflexão é a importância do património que está fora deste eixo, que está nesta lista indicativa para os próximos 10 anos, e refiro-me, por exemplo, a Vila Viçosa, ao Paço do Cal, refiro-me, por exemplo, às Fortalezas da Raia e a outros grandes monumentos e conjuntos arquitetónicos que nós temos no país e que estão nesta lista e que merecem que, por uma questão de coesão territorial, por uma questão de desenvolvimento sustentado do país, por uma questão de desenvolvimento de rotas de turismo cultural, se olhe também para os patrimónios que se propõem e que se preparem estas candidaturas não só pelo valor intrínseco que têm, mas também por aquilo que elas podem fazer pelas populações e pelos territórios onde se localizam. Sabemos que tem sido até agora mais fácil preparar candidaturas nestes eixos mais movimentados, onde há eventualmente mais conhecimento sobre eles e que outras regiões do país têm sido preteridas, não por falta de património, mas eventualmente por falta de quem proponha e de quem prepara essas candidaturas. Portanto, sabemos que para os próximos 10 anos, a partir de 2016 e, portanto, até 2026, temos que trabalhar com a lista indicativa que existe. Digamos que o meu alerta e a minha reflexão acaba por ter um pouco no sentido de se prepararem outros patrimónios para que em 2026 possam ser incluídos nesta lista indicativa, sem o qual nunca poderão vir a ser classificados e propostos internacionalmente, e por outro lado se olhe para a lista já existente no sentido de lhe dar, de olhar para os patrimónios que são um pouco mais distantes dos centros de decisão e, desse ponto de vista, poder começar atempadamente também a preparar candidaturas para que até 2026 eles possam vir a ser propostos para esta classificação. Portanto, é este o repto que deixo e que penso que a nossa cultura, a nossa identidade e a nossa memória faz parte daquilo que é sermos Portugal e sermos portugueses e às vezes com alguma, não direi tristeza, mas pelo menos perplexidade. Percebe-se que há patrimónios semelhantes
patrimónios de Portugal no mundo que conseguem ser classificados primeiro do que aquilo que são o património em Portugal. E isto é uma reflexão também que decorre daquilo que foi esta última classificação. No Brasil existe um património muito semelhante e foi inspirado naquilo que é o Santuário de Bom Jesus de Braga, e esse património já consta na lista de património mundial classificado. E, portanto, o Brasil foi aqui um grande parceiro na defesa da classificação do Bom Jesus de Braga, do Santuário do Bom Jesus de Braga, na medida em que o próprio Brasil já tinha classificado, digamos que uma réplica daquilo que é o santuário. Portanto, não faz sentido deixarmos que o nosso património às vezes fique tão, não é só descuidado, mas é um pouco esquecido. E, portanto, é essa memória e o trazer essa memória para as comunidades e que elas a vivam e que a defendam e que a preservem, porque é esse o valor do património.